Olá, a paz de Cristo, salve Maria. Estamos avançando nas nossas meditações do livro A Oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Nos vídeos passados terminamos a introdução e hoje nós iniciamos o capítulo 1, que trata da necessidade da oração. E nós vamos entrar no ponto 1. A oração é necessária para a salvação. Santo Afonso inicia este capítulo nos explicando que foi um grande erro dos pelagianos afirmarem que o ser humano é capaz de se salvar sem a graça de Deus. Mas pelagianos? O que foi isso? Vamos entender antes de prosseguir. O monge Pelágio afirmava que todo homem é totalmente responsável pela sua própria salvação e, portanto, não necessita da graça divina. O pelagianismo é considerado oficialmente pela Igreja Católica como uma heresia. Mas aí surge outra dúvida: o que é uma heresia? A Igreja Católica nos responde, vejamos. O Código de Direito Canônico, no cânon 751, nos diz que chama-se heresia a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. Pertinaz quer dizer insistente, ou seja, o herege ele insiste com veemência, com força no seu erro. Está decidido. E também é importante entender o que é apostasia e cisma. O mesmo cânon prossegue. Apostasia é o repúdio total da fé cristã. Cisma, a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. Você e eu não podemos cair em nenhum desses erros gravíssimos, erros muito cometidos ao longo da história e que são cometidos ainda hoje por desobediência ou desconhecimento, ignorância. Que a graça de Deus nos sustente, aumente a nossa fé, nossa obediência, nossa humildade para caminharmos sempre com a Igreja Santa, Católica, Apostólica, Romana. Só que deu ruim para Pelágio, porque ele encontrou uma grande pedra no sapato, chamada Santo Agostinho, grande santo e doutor da Igreja Católica, que inclusive teve a sua conversão pela oração insistente da sua mãe, que alcançou os favores do céu. A oração da Santa Mônica, essa mãe zelosa, piedosa, que nunca desistiu de rezar, foi que alcançou esse grande milagre da conversão de Santo Agostinho. Não só se tornou católico, mas um grande santo, e experimentou na pele o poder da oração. Santo Afonso Maria de Ligório, aqui nesse trecho do livro que eu vou citar agora, ele chama Santo Agostinho para nos ajudar a entender o erro pelagiano e também cita algumas passagens das Sagradas Escrituras. Vejamos. A respeito disso, dizia Santo Agostinho, Pelágio desejava tratar de qualquer assunto
salvo a oração, a qual, conforme defendia e ensinava o santo, é o único meio para adquirir a sabedoria dos santos, segundo aquilo que escrevera São Tiago. Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 5. As Sagradas Escrituras são muito claras. Elas nos mostram a necessidade que temos de orar, se queremos nos salvar. Importa orar sempre e não cessar de o fazer. Lucas 18:1. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Pedi e vos será dado. Mateus 7:7. E se pesquisarmos, acharemos muitos outros exemplos. Sem o socorro da graça, você e eu não conseguimos fazer nadinha de bom. Mas quantas vezes nós não depositamos toda a nossa esperança apenas nos nossos esforços, no dinheiro, nas pessoas, nas situações aqui dessa terra, somente na ciência, nos estudos, e esquecemos totalmente da graça de Deus? Quantas vezes não agimos como novos pelagianos, achando que o ser humano, somente o ser humano, define todo o seu futuro sem a intervenção divina? Quantas pessoas que vemos por aí que querem ser empoderadas, de peito estufado, e acham que podem resolver tudo com seu orgulho e sua soberba, mas continuam no pecado, não mudam de vida e não rezam, não pedem o auxílio de Deus. Como o orgulho tem se infiltrado e sido espalhado como se fosse algo bom. Quantas ideologias que espalham o ódio e afastam da oração e de Deus. Vivemos tempos em que as pessoas rezam cada vez menos, e deveria ser exatamente o contrário. Precisamos cada vez mais de oração. Então que o Senhor nos dê a graça da humildade, de reconhecermos que somos totalmente dependentes dele, que o nosso coração seja chamado a estar sempre na presença de Deus em oração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquem com Deus e até a próxima.